Nós te louvamos, nós te adoramos, agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nesta noite, pela oportunidade de estarmos reunidos, Deus, como corpo, para te buscar, para te adorar, para te ouvir, para receber do teu Espírito Santo. Pai, que essa noite a tua glória, a tua graça sejam manifestos nas nossas vidas e que as nossas vidas, Senhor, sejam exemplos de fé para todos aqueles que nos cercam.
Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, Deus falou muito comigo para eu falar a respeito de Santa Ceia hoje. É uma palavra que eu vou trazer hoje, que como ela é um pouco longa, não dá para a gente ministrar num culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia hoje você tem 15, 20 minutos para pregar, né? Então tem que ser uma palavra bem rápida e não muito aprofundada. Muitas pessoas têm praticado a ceia de maneira errada. Muitas pessoas não têm entendido o que é a ceia. Paulo está explicando sobre Santa Ceia. Na maioria das igrejas, todo dia de ceia, a palavra que é lida é essa. A maioria. Paulo, ele estava na ceia com Jesus ou não? Não? Então não é interessante. Por que a gente vai ver ou ler logo o texto que Paulo escreveu? Por que a gente não lê os textos que os discípulos escreveram a respeito da ceia? Já que os discípulos estavam lá na Santa Ceia com Jesus. Os discípulos prepararam a ceia. O capítulo 11, se a gente prestar atenção só no capítulo 11, no versículo 2, fala assim: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então quer dizer, Paulo aqui no começo do capítulo 11 está elogiando a igreja de Corinto. Olha, ele fala assim: de fato eu vos louvo, eu estou elogiando vocês. Louvar é elogiar. Eu estou parabenizando vocês, porque vocês realmente guardaram, né, lembraram e reteram as tradições do jeitinho que eu passei para vocês. Agora já no versículo 17, né, a gente vê que ele fala assim: ó, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo. Então aqui, já no versículo 17, ele já fala para a igreja: olha, nisto porém, eu não louvo. Nisso porém, eu não parabenizo. Nisso porém, eu não aprovo. Então, irmãos, a gente vê que é possível nós estarmos certos em uma área da nossa vida, sendo elogiado, sendo aprovado em uma área da nossa vida e sendo reprovado em outras. Tem áreas que a gente desenvolve, que a gente cresce, mas tem áreas que a gente não cresce. Tem áreas que a gente não desenvolve, tem áreas que a gente é reprovado. Então a gente vê aqui o exemplo da igreja de Corinto, né, que Paulo fala exatamente isso no versículo 17. Nisso que vos prescrevo, ou seja, que eu vou falar agora, eu não louvo vocês. Estão reprovados. E aí é justamente o assunto da Santa Ceia que ele reprova a igreja. Então a gente vai começar a estudar aqui hoje a respeito disso. Por que logo o texto de Paulo, que não esteve na Santa Ceia, que não esteve com Jesus, por que nós estudamos o texto dele? Primeiro, porque o texto dele, irmãos, fala o que não é a Santa Ceia. Primeira coisa, ele começa falando as coisas que não fazem parte da Santa Ceia. Isso não é, isso não é, isso não é, isso não é. Os discípulos lá, que a gente vê nos evangelhos, nenhum deles fala assim. Paulo, ele teve uma revelação muito maior que os discípulos. Atos 22, 14 e 15. O Deus de vossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua... Então Deus escolheu Paulo para que Paulo conhecesse a vontade de Deus. Continuando. Para você também ver o justo, ou seja, ver Jesus, e ouvir uma voz da sua própria. Então quer dizer que Paulo, ele foi chamado, primeiro, para conhecer a vontade de Deus, depois, para ver Jesus, depois, para ouvir a voz de Jesus da própria boca de Jesus. Versículo 15: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido.
Ou seja, as coisas que ele tinha visto e ouvido através de Jesus, e Jesus mostraria e falaria para ele, ele teria que ser testemunha e ministro. Agora abram aí no capítulo 26, versículo 15 e 16, capítulo 26, versículo 15 e 16. Aqui agora quando ele encontra-se com Jesus, ele explicando, né? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, Paulo ele encontrou com Jesus uma vez na sua conversão, mas Jesus fala para ele o quê? Olha, eu estou te levantando para você ser testemunha e ministro das coisas que você tem visto e das coisas que eu ainda vou te falar. Ou seja, Jesus ele tinha encontros com Paulo. Paulo, irmãos, todos nós sabemos que ele foi até arrebatado para o terceiro céu. E lá ele ouviu coisas que não são lícitas falar. Por isso é que a gente lê o livro de Coríntios, na Santa Ceia. Porque Paulo ele teve uma revelação maior a respeito da Santa Ceia que os discípulos não tiveram. Os discípulos estavam ali presentes, mas eles não entenderam o que foi a Santa Ceia. Da mesma maneira, tem pessoas na igreja hoje que vêm para a Santa Ceia, estão presentes, participam, comem do pão, bebem do vinho, mas eles não entendem o que está se passando ali. Mas Paulo não, Paulo ele teve uma revelação do próprio Jesus. Então Jesus fala para ele assim, eu quero que você seja ministro e testemunhe das coisas que você tem visto e das coisas que eu ainda vou falar. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi está vendo? Então o texto que nós lemos na Santa Ceia é porque Paulo ele recebeu diretamente de Jesus. Ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então Jesus falou para ele, Paulo, senta aqui, vamos conversar, deixa eu te ensinar umas coisas. Lá na Santa Ceia, Paulo, aconteceu isso. E a Santa Ceia, Paulo, ela é isso. E a Santa Ceia, Paulo, ela não é isso. Por isso que Paulo ele começa repreendendo a igreja, ele começa mostrando à igreja o que não é Santa Ceia. Porque, irmãos, a Bíblia ela não fala somente do céu, a Bíblia fala também do inferno. A Bíblia não fala somente de santidade, ela fala também do pecado. A Bíblia não fala só de pastores, ela fala também de falsos pastores. A Bíblia não fala de mestres apenas, ela fala também de falsos mestres. Ela não fala só de apóstolos, ela fala de falsos apóstolos. Ela não fala só do fruto do Espírito, ela fala das obras da carne. Para que isso? Para a gente entender melhor o que é aquilo. Então, às vezes, o nosso entendimento ele melhora quando é mostrado para nós o que não é aquilo. Ou seja, a gente passa a eliminar as coisas que não são. Ou seja, é uma heresia a menos que a gente vai praticar. Por isso que ele começa mostrando o que não é a Santa Ceia. Quando te trazem uma joia numa joalheria, ela vem em cima de um fundo escuro. Para quê? Para que você veja o brilho daquela joia. Ninguém traz uma joia para você no fundo branco ou no fundo amarelo. Eles trazem no fundo preto ou no fundo azul bem escuro, não é verdade? Então aqui Paulo ele começa trazendo o lado ruim das coisas, para depois ele mostrar o lado bom. E para que a gente veja a beleza que é a Santa Ceia do Senhor. E ele, no versículo 18 ele fala, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então ele fala assim, eu estou informado que há divisões. Também não sei para que eu estou falando isso aqui, porque na nossa igreja também não tem divisão. Né? Todo mundo aqui é unido. Né? Eu vou pular essa parte, pode? Então, ele está falando que há divisões. Mas só que uma coisa interessante que ele fala no versículo 19 é o seguinte: importa que haja partido entre vós. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele fala, importa que haja divisão entre vós. Será que é a vontade de Deus, irmãos, que haja divisão entre nós? Não. Vou tentar de novo, parece que vocês ficaram meio na dúvida. É a vontade de Deus que haja divisão entre nós? Então por que Paulo falou que é importante que haja? Porque, irmãos, a igreja de Coríntios era uma igreja tão bagunçada, onde as coisas estavam tão terríveis lá,
Que Paulo fala isso aqui no sentido seguinte: olha, é melhor que aqueles que querem alguma coisa se separem dos que não querem, para que eles não sejam contaminados pelos que não querem. É melhor que aqueles que se santificam se separem daqueles que estão no pecado, para que não sejam contaminados por aqueles que estão no pecado. Por isso que ele fala, é importante que haja divisão, para que os que estão querendo alguma coisa, os que estão levando a sério, não se misture, não seja contaminado com o bandão que não quer nada. Porque não é a vontade de Deus, irmãos, haver divisão entre nós. A vontade de Deus é que nós possamos viver em união. A Bíblia fala, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então ele traz essa palavra para nós, né, trazendo isso, que há divisões. Há no nosso meio, irmãos, aquelas pessoas que não suportam as outras. Há no nosso meio aquelas pessoas que não amam as outras. Há no nosso meio aquelas pessoas que detestam as outras. Há no nosso meio aquelas pessoas que estão lutando contra as outras. Há ou não há? Toda igreja tem. A nossa aqui não é diferente. Então a Bíblia nos ensina, irmãos, que quando você vê alguém que se diz irmão, mas não é, você não deve nem comer com ele. Irmão, você conhece uma árvore pelos seus frutos. Então dentro da igreja você sabe quem é quem. Então a gente precisa aprender a viver em união. A Bíblia fala assim, irmãos, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Se você não suporta o seu irmão, é porque você se julga melhor que ele. Quando você fala, não suporto fulano de tal pelo defeito dele, é porque você está se julgando melhor do que ele, melhor do que ela. Sabe? Então, a gente muitas vezes na Santa Ceia, as pessoas que não se dão, elas sentam bem distante umas das outras. Ou às vezes nem vêm para a igreja para não ceiar. Então, quando a gente vê as pessoas que muitas vezes falaram mal da gente, isso acontece dentro da igreja. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, não. Muito pelo contrário, a igreja é um hospital, onde todos nós entramos aqui doentes, precisamos ser sarados. Todos nós temos defeitos, ninguém aqui é perfeito. Lógico, tem uns que já foram tratados, já estão num nível um pouco melhor e já estão ajudando a cuidar dos que estão entrando. Então talvez você hoje esteja vindo para a igreja precisando de ajuda, ou talvez você está na igreja ajudando os outros, porque você já foi ajudado. A gente muitas vezes fica falando mal do próximo, fofocando a respeito do próximo, criticando o próximo, trazendo falsos testemunhos contra o próximo. Isso não é a vontade de Deus, irmãos, haver partido no nosso meio. Não é a vontade de Deus haver divisão no nosso meio. Não é a vontade de Deus haver mentiras no nosso meio. Não é a vontade de Deus haver enganos no nosso meio. Talvez o irmão te dê um prejuízo tão grande que você não aguenta mais. Você muitas vezes pensa até em sair da igreja por causa daquele irmão. Ah, o fulano de tal me deu um prejuízo que agora eu não quero mais participar daquela igreja. Acontece isso? Acontece. As pessoas muitas vezes saem da igreja por causa da outra pessoa. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos ensina até mesmo a sofrer o dano por amor ao Evangelho. Ensina você e ensina a mim a sofrermos o dano por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, a perdoar as pessoas. As pessoas ficam carregando e guardando mágoa no coração, rancor no coração. Aquilo tem sido um veneno que está correndo nas veias dela. E mais na frente aqui nós vamos falar a respeito disso também. O que acontece com essas pessoas que têm guardado o rancor, têm guardado a mágoa. Então, é importante que nós, irmãos, estejamos com os nossos corações livres para amar o nosso irmão, para perdoar o nosso irmão. Amém? Então não guarde mágoa, não guarde amargura, mas libere o perdão. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Vocês entenderam esse versículo aqui? O que ele está falando? Quando vocês reunirem, não é para vocês comer a ceia. Ou seja, não é para vocês vir para encher a barriga de vocês. Não é para vocês satisfazer a fome de vocês. É isso que ele está falando. Não é para vocês virem para encher a barriga e ir embora. Porque naquela época lá, a igreja era desse jeito. Eles faziam um grande banquete e os ricos, aqueles que tinham poder aquisitivo, comiam, se esbanjavam, e aqueles que não tinham nada ficavam de fora, não comia nada, ficavam com fome. Então ele está falando, não é para se você veio aqui, ele fala no versículo, quando vocês reunirem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, as pessoas vêm para a igreja, irmãos, achando que vão participar. Hoje não, porque é um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, bem pouquinho. Então não dá para querer vir para comer. Ah, eu vou para a igreja hoje para comer. Não tem isso. A Santa Ceia hoje, nos dias atuais, não é assim mais. Mas naquele tempo era. Naquele tempo as pessoas iam para comer. Então a ceia do Senhor não era para encher barriga. É o que ele está falando aqui. Versículo
21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então aqui ele está falando primeiramente no versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria. Irmão, você sabia que não existe uma ceia própria sua? A ceia é de todos. Só que aqui as pessoas vinham para comer, eles só se preocupavam com eles próprios. E hoje também, muitas vezes, a gente tem vindo assim para a igreja. Um dia de Santa Ceia, a gente pensa o seguinte: nossa, hoje eu tenho que ir para a igreja porque hoje é Santa Ceia e eu tenho que ceiar. Mas a gente esquece, irmãos, que não adianta nada você comer o pão e beber o cálice e você esquecer o seu irmão. Não adianta nada você vir aqui participar da Santa Ceia e sair com mágoa do coração. Você está tomando a sua própria ceia, sozinho. E a ceia não é para ser tomada sozinho. Agora, uma coisa que as pessoas fazem errado hoje. Vamos supor, anteontem foi ceia, né? Então a gente veio pedir perdão a Deus, né? É assim que a gente faz? Joelha, pede perdão. Senhor, me perdoa todos os meus pecados que eu cometi esse mês. Aí a gente vai e toma a Santa Ceia. Deus, eu não vou pecar mais. Aí na segunda-feira você vai e peca. Aí, meu Deus, mas logo hoje eu acabei de ceiar ontem, Deus. Logo hoje eu pequei de novo. Não era para ter acontecido isso. Ah, Deus, mas já que aconteceu, então agora a outra ceia só daqui a 30 dias de novo, então eu vou continuar pecando. Acontece isso ou não acontece? O entendimento de muitos crentes hoje é assim, que você só tem que estar limpo e perdoado no dia da ceia, o que é um ledo engano. Você tem que estar limpo e perdoado todos os dias. Irmão, todo mundo aqui sabe quando peca. É igual a Wegner falou, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo incomoda. Então, se você peca, não quer dizer que você tem que ficar o mês todo pecando, aproveitando a oportunidade para chegar lá daqui 30 dias e pedir perdão. Não vou esperar 30 dias que eu já peço perdão tudo de uma vez. Faz um pacotão no atacado e já pede perdão tudo de uma vez. Eu, quando estava na igreja, quando era mais novo na fé, eu pensava assim, irmãos. Quando eu cheguei na igreja, a gente pensa assim. Pensa ou não pensa? Pensa. É que a gente tem que pedir perdão só na Santa Ceia. E é errado. A gente tem que vir para a Santa Ceia, irmão, perdoar. Limpo de coração, com as mãos limpas. Muitas coisas a gente tem aprendido de uma forma errada a respeito de Santa Ceia. E vocês pensam que não, mas tem gente assim dentro da igreja hoje, que no dia da Santa Ceia se arrepende, aí no outro dia já cai de novo, e aí vive no pecado. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. O pão é o corpo. Então, quando você come o pão, você está participando do corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? A igreja. Quando você come o pão, simboliza que você está em comunhão com a igreja. Por isso que você tem que participar da ceia quando você estiver em comunhão com a igreja, com o corpo. Que você está participando, sendo participante do corpo do Senhor Jesus. Então ele fala que o pão é o corpo de Cristo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então a Santa Ceia, irmãos, ela é algo assim, que a gente participa fisicamente do pão e do vinho, mas que a intenção, o propósito é você pensar. Ele fala, fazer isso, ou seja, coma o pão pensando em mim. Se ele fala que é para nós comermos o pão pensando nele, quando ele fala assim, em memória de mim, é para você relembrar as coisas que ele fez, como ele andou, as coisas que ele falou. Não é só para você comer o pão e falar, Jesus, lembrei de Jesus. Não, é para você ter a memória as coisas que ele fez, as coisas que ele ensinou, e você ser praticante disso. Se ele fala que é para comer, né, fazer isto em memória de mim, é porque é possível comer sem se lembrar dele. Muitas vezes as pessoas comem o pão e nem lembram de Jesus, nem lembram do sacrifício de Jesus, nem lembram do que Jesus fez na vida dele. Simplesmente vai ali e come o pão. Isso é ceiar, irmão? Não, porque ele fala, fazer isso lembrando de mim. Se você não se lembrar das coisas dele, se você não trouxer à memória as coisas que ele fez, você não está ceando, você está simplesmente comendo um pão, né, não é? Adianta você vir aqui comer um pão e ir embora para casa? Fala para mim, resolve? Não resolve. Versículo 25.
Por semelhante modo, ou seja, igualmente, a mesma coisa que você fez com o pão, agora você vai fazer com o cálice. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Mesma coisa, só que o pão é o corpo, o cálice é o quê? Vamos ler de novo? Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, firmada no sangue de Cristo. O cálice, irmãos, representa a nova aliança. O que é a nova aliança? A nova aliança é a nova aliança que Cristo tem conosco. Não é mais a lei. Então, quando a gente participa do cálice, só que a gente está vivendo a lei, as coisas da lei, está certo? Não. Ele fala: isso é a nova aliança. Vivam isso. Isso aqui tem que entrar dentro de vocês, a nova aliança. Não vivam mais a lei. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos 10:4: pois Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Então Cristo, ele é o fim da lei. A lei acabou para nós. Nós não devemos mais viver as coisas da lei, mas nós devemos viver a nova aliança no sangue de Cristo. Por isso é que nós temos que entender o que é a nova aliança. Só que o que a gente faz? A gente pega a Bíblia toda, vira um bolo e a gente come tudo. Não quer dizer que você tem que pegar esses livros também e rasgar da sua Bíblia. Falei isso aqui? Não. Você não tem que rasgar nenhum livro da sua Bíblia, mas você não deve viver a lei. É diferente. Então você tem que saber discernir o que é da lei e o que é da nova aliança, para você não viver na lei. Porque quando você vive na lei, você está menosprezando a nova aliança. Quando você vive na lei, você está rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz, o sangue derramado por Jesus Cristo. Então por isso que a gente tem que ter um entendimento do que é a lei e do que é a nova aliança. Agora, a gente tem entendimento, irmãos, que a nova aliança ela é mais suave, mais light, mais fácil do que a lei, e não é. Viver a nova aliança é mais difícil do que viver a lei. Muito mais. Na lei, se você levasse um tapa na cara, você poderia dar outro. Hoje você tem que virar o rosto. Na lei você adulterava quando você tinha relação sexual com outra pessoa fora do casamento. Na nova aliança, só de você pensar, você já é um adúltero. A Bíblia fala que ela é uma aliança superior à lei. Nós hoje vivemos uma aliança superior à lei. Por isso que nós não devemos mais viver na lei, na prática da lei, nos sacrifícios da lei, nas ordenanças da lei. Nós devemos viver na graça, no amor. A nossa lei hoje, sabe qual que é? É o amor. Tudo para nós hoje, a nossa lei hoje é amar. E é essa lei que nós devemos viver nela. Pastor, mas é difícil a gente engolir certas pessoas. Eu sei que é. É difícil você amar certas pessoas. Eu sei que é. É difícil conviver com certas pessoas. Eu sei que é. Mas Jesus te deu a graça para te capacitar a viver com essa pessoa. Você é capacitado por Deus. É uma aliança superior, mas Deus também te deu um poder a mais. O Espírito Santo não vivia naquele povo, por isso que eles não conseguiam praticar a lei. Irmãos, a gente pensa que a lei era má, mas a lei não era ruim, a lei era boa. O próprio Paulo fala: a lei é boa para quem cumpre, para quem vive. Por quê? Quem vive a lei tem os benefícios também da lei, tem as promessas da lei, né? Lá em Deuteronômio 28 fala a respeito das maldições da lei e a respeito das bênçãos decorrentes de obedecer a lei. Então a lei também é boa para quem obedece. Só que ninguém conseguiu obedecer a lei toda. Só Jesus. Jesus foi que veio para cumprir, obedecer a lei toda. Ninguém conseguiu. Por isso que a Bíblia fala no Antigo Testamento: não há um justo. Só poderia ser justo, irmãos, quem conseguisse obedecer a lei toda. Então lá no Antigo Testamento fala: não há um justo, nenhum sequer. Porque ninguém conseguia obedecer a lei toda. Entenderam? Então a gente precisa aprender a viver na nova aliança, que é o cálice. Então quando você beber aquele cálice, lembre-se que você precisa viver a lei do amor que foi derramado por Cristo. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, você só fica lembrando de uma pessoa que morreu quando você ama essa pessoa. É ou não é? Se você não ama, você nem vai lembrar mais. Por exemplo, a irmã Helena é uma pessoa que eu estou sempre lembrando dela. Sinto falta dela. Por quê? Porque eu amava a irmã Helena. Se eu não amasse a irmã Helena, ela não estaria fazendo falta nenhuma para mim hoje. Então quando você ama uma pessoa e aquela pessoa morre,
você fica lembrando, não tem jeito, você fica sentindo saudade, você fica sentindo falta daquela pessoa. Por isso que ele fala: porque todas as vezes que comedes esse pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Você só consegue lembrar de quem morreu se você amar essa pessoa. Senão, irmão, ela vai cair no seu esquecimento mesmo. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que vocês entendem aqui nesse versículo quando fala assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente? Veja que ele está falando aqui um ou outro. Você pode comer o pão indignamente e você pode beber o cálice indignamente. Ele não está falando assim, ó, por isso aquele que comer o pão e beber o cálice. Não são as duas coisas juntas. É uma ou outra. Então o que você entende quando ele fala comer o pão indignamente? É você comer o pão sem estar em comunhão com teu irmão. E o que é você beber o cálice indignamente? É você beber o cálice e viver as práticas da lei. Então não tem nada a ver com que a gente pensa assim, que é comer indignamente, beber indignamente, é só quando eu estou em pecado, quando eu estou em prostituição. Ah, eu estou em prostituição, então não vou participar da lei, da ceia. Ah, eu estou fumando, eu não vou participar da ceia. Ah, eu estou bebendo, eu não vou participar da ceia. Então, não são esses pecados que a Santa Ceia está falando. A Santa Ceia, irmão, não está falando de você, ela está falando do corpo. Só que a gente entende que comer e beber indignamente quando a gente está em pecado, quando a gente está com um pecado absurdo, não é verdade? A gente pensa assim, só que não é. São coisas mais sutis ainda. Comer pão indignamente é comer sem estar em comunhão com o teu irmão. E o que acontece quando você come sem estar em comunhão com o teu irmão? Quando você come o pão indignamente. O que acontece quando você bebe o cálice da nova aliança indignamente? Versículo 28. Examine-se, pois o homem a si. Por isso que ele fala, examine-se. O que é um exame? Exame é uma procura por alguma coisa que você tem de errado no seu corpo. É ou não é? Vou fazer um exame, eu vou ver se tem alguma coisa de errado. Eu vou fazer uma busca minuciosa no meu corpo para ver se tem alguma coisa de errado. Quando você está, irmão, em prostituição, que ninguém está, mas quando você está em prostituição, é preciso fazer exame? Você já sabe. Então, quando ele fala assim, examina-se, é você procurar minuciosamente dentro de você se tem alguma coisa errada. No íntimo, lá dentro de você, como é que está? O Espírito Santo fala. Mas muitas vezes, o que acontece? A gente vai deixando as coisas passar. Uma coisa, irmãos, que o pecado faz com a pessoa é deixar a pessoa insensível. O Espírito Santo está falando, a pessoa não corrige. Está falando, a pessoa não corrige. Está falando, a pessoa não corrige. A pessoa, ela fica insensível ao Espírito Santo. E ela passa a pecar naturalmente. Ela vai se tornando, deixando de ser espiritual para ser natural. E o pecado passa a ser algo natural na vida dela. Igual o mentiroso. Até ele acredita na mentira dele. Ele está insensível à mentira dele. Ele já mente assim que não está nem aí mais. Né? É um hábito. Examinarmos são coisas minuciosas, coisas pequenas que pode estar dentro de você, que está te impedindo de participar da Santa Ceia dignamente. A nossa lei hoje não é o amor? Se a nossa lei hoje é o amor, o maior pecado que nós podemos cometer hoje é o ódio. Vocês concordam? Se a nossa lei é o amor, o maior pecado que nós cometemos é o ódio. O ódio é o contrário do amor. Só que muitas vezes a gente tem ódio de alguém e a gente, como eu falei, a gente vai se tornando insensível àquilo e vai deixando, daqui a pouco cai no esquecimento, mas no fundinho, lá no fundinho, irmãos, você sabe que você tem alguma coisa para corrigir. Por isso que ele fala, examina-se. O Espírito Santo está falando aqui hoje. Tá ou não tá, irmãos? Lá no Polo Norte, tem os esquimós, né? Aquele pessoal que vive nas neves lá. Eles, para proteger a família deles dos lobos, sabe como é que eles fazem? Eles matam um animal, suja a faca com sangue do animal, enterra aquela faca na neve, e aquela faca fica com a lâmina para cima da neve e com o sangue congelado. Então aquela faca com a ponta para fora da neve, o sangue congelado, ela atrai o lobo. O lobo sente aquele cheiro de sangue, vai lá e começa a lamber aquele sangue. Ele começa a lamber, e como o sangue está congelado, a faca também, aquilo vai adormecendo a língua dele. E ele começa a lamber, a língua dele fica dormente, e ele começa a se cortar.
Só que ele não sente a dor, porque a língua dele está dormente. Então ele vai se cortando, ele vai descendo sangue e ele vai bebendo o próprio sangue. O que acontece com ele? Ele vai morrendo aos poucos, porque o sangue vai saindo pela língua dele. Ele se torna insensível ao que está acontecendo. O pecado é desse jeito. A gente, irmãos, quanto mais peca, a gente vai se tornando insensível, só que a gente vai morrendo aos poucos. E a gente não vai percebendo. E o lobo ele vai perdendo tanto sangue, que ele acaba morrendo. E aquele morador que fez aquilo acaba livrando a família dele de ataques de lobos. Então o pecado faz a mesma coisa com a gente. Então a gente precisa aprender a se examinar mesmo. Colocar uma sonda. A gente não fala assim, sonda-me, Senhor. Não fala? O que é sondar? O que é colocar uma sonda? Não é algo que vai lá dentro também? Você coloca ela, ouve tudo, sente tudo lá por dentro. Sonda-me, Senhor. Então é isso. Colocar uma sonda. Coloca uma sonda na sua vida e veja como é que está o seu coração. Talvez você esteja com taquicardia e não sabe. Talvez seu coração está batendo descompassado com o de Jesus. Então a gente precisa aprender, irmãos, a nos examinar. Versículo 28, né, que nós estamos. Agora vamos para o 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha só, agora uma coisa interessante aqui. Comer e beber sem discernir o corpo, ou sem entender que você está prejudicando o corpo. A igreja de Corinto, irmãos, eles se reuniam para prejudicar o corpo. Vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Então, quando ele fala aqui, pois quem come e bebe sem discernir, ou sem entender o que é o corpo de Cristo, que você está no corpo de Cristo, que você está destruindo o corpo de Cristo, ele fala aqui, ó, come e bebe juízo para si. O que a pessoa come e bebe? Juízo. Juízo de quem? De Deus. E que juízo é esse? Que a gente come e bebe? Irmãos, não é Deus que está falando assim, agora eu vou te julgar. Não é Deus que está falando assim, agora você caiu na minha mão. Não, é você que está comendo e bebendo juízo. É você próprio. Você que está sendo culpado pelo que você está fazendo. Não é Deus. Porque, irmãos, a lei do amor, a nova aliança, ela também tem juízo de Deus. Não é porque nós estamos vivendo na graça que estamos à parte do juízo de Deus, não. Muito pelo contrário. A Bíblia fala assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Ananias e Safira, irmãos, eles pecaram, mentiram ao Espírito Santo e receberam o juízo de Deus na hora. Não foi Deus que o matou, foi o juízo de Deus. Vou explicar isso melhor para vocês. Eu já expliquei isso uma vez aqui. Um governador cria as leis de trânsito, cria as leis, e aí uma pessoa vai ali e rouba alguém, ou furta, ou mata. Aí a polícia vem e prende aquela pessoa. Por quê? Porque existe uma lei. Então a polícia vem, prende aquela pessoa. Eu pergunto para vocês, o governador é mau porque prendeu aquela pessoa e cometeu algo fora da lei? Assim também é Deus. Deus não é mau quando nós colhemos o juízo decorrente das nossas ações. Muito pelo contrário, Deus é bom. 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ao juízo de Deus. Versículo 29 ele fala, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí ele fala o que é o juízo. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Paulo está falando algo literal. Pessoas que se enfraquecem, pessoas que adoecem e pessoas que morrem. Porque está participando da Santa Ceia indignamente. Eu vou mostrar para vocês aqui por que isso é literal. Não é algo somente, morreu isso aqui, essa morte aqui é uma morte espiritual. Não é. Versículo 31 fala assim, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se eu me julgar, se eu fizer um exame, eu falar, eu estou errado, eu preciso me consertar, então eu não serei julgado pela lei do amor, pela nova aliança. Eu não serei julgado pelo juízo de Deus. Mas, quando julgado, ou seja, quando eu estou errado, não me corrijo, então eu sou julgado, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que é condenação com o mundo? O mundo vai ter uma condenação, os ímpios.
que vai ser o juízo, o grande trono branco. O juízo para os ímpios será no grande trono branco. E todos que forem para o grande trono branco já estarão condenados. Então, quando ele fala aqui, no versículo 30, que eis a razão porque há entre vós, entre vocês crentes, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que morreram. Ele está falando literalmente, irmãos, que morreram, porém foram salvos. Que ele fala assim, porque se não acontecer o juízo em vocês, vocês vão morrer e ser julgados com o mundo, ou seja, vocês vão perder a salvação. Então, irmãos, é melhor a pessoa enfraquecer, pegar uma doença e morrer e ser salvo, do que viver na igreja praticando o pecado e morrer e ir para o inferno. É isso que ele está falando. Então, muitos de vocês já morreram, mas não foram condenados com o mundo. Vou ler de novo para vocês entenderem. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, ou seja, quando eu não me julgo a mim mesmo, então eu sou julgado. Somos disciplinados pelo Senhor. O Senhor nos corrige no seu juízo. Como? Fraqueza, doença e morte. Esse é o juízo de Deus. Então, quando nós somos julgados pelo Senhor, nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo, para não morrermos e irmos para o inferno. Então, muitas vezes, se você vê os crentes hoje morrendo doente, irmão, porque tem alguma coisa errada na vida dele. Ele vai perder a salvação por aquilo? Não. Porque a salvação não é por obras, a salvação é por fé. A salvação é pela graça. Ele crê no Senhor Jesus. Então, irmãos, não se engane se lá no céu a gente vê muitas pessoas que a gente acha que não vai. Esse caso aqui, irmão, de Santa Ceia, são casos em que você, como eu falei, você tem que fazer um exame, é algo bem profundo. O pecado, irmão, ele traz doença. O pecado, ele traz morte. Ele deixa brecha para o diabo entrar na sua vida. O pecado é uma brecha para o diabo te destruir. O pecado é, certo? Só que nesse caso aqui, a pessoa, o coração dela é um coração que muitas vezes ela não quer aquilo, ela não deseja estar daquele jeito, entendeu? É diferente de uma pessoa que está vivendo no pecado deliberadamente. Aquela pessoa que está pecando porque quer pecar. Aquela pessoa que está pecando porque gosta de pecar. A Bíblia fala assim que todos aqueles que são nascidos de Deus não vivem pecando. Então, aqueles que vivem pecando é porque ou abandonaram a fé, né, ou não são nascidos de Deus de verdade. Então, nesse caso aqui, é algo bem profundo. É algo minucioso que a pessoa vive e que isso pode estar dentro de cada um de nós aqui. Você pode ter algo contra alguém, algum rancorzinho, alguma raivazinha, e isso é uma brecha para o diabo colocar uma doença, uma seta em você. E através dessa doença você pode vir a falecer. Às vezes você vê dentro da igreja a pessoa que é ruim de coração, a pessoa que é dura, né? A pessoa que não é quebrantada, a pessoa que não dá, que a vontade dela, a alma dela fala mais alto que o Espírito de Deus. Mas ela está crendo em Deus, ela está vindo à igreja, ela está orando, ela está buscando. Então essas pessoas vão receber a salvação e podem morrer antes da hora, sim. Agora a pessoa que fala, não, já estou salvo, posso fazer o que eu quiser, essas pessoas, irmãos, não tem temor de Deus. Não tem temor de Deus. E acha que tem, mas não tem temor do Senhor. A pessoa que está vivendo na prática do pecado deliberadamente, ela não tem temor de Deus. Então o temor a Deus mostra se nós somos realmente nascidos de novo, se nós somos filhos de Deus. E quem realmente é filho de Deus, irmão, teme a Deus, teme a correção, teme a disciplina. A Bíblia fala eu até anotei, Gálatas 6, versículo 8 até o 10. Porque quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Viu? Então, muitos de nós podem desfalecer no meio do caminho. Muitos de nós podem morrer, ficar fraco, perder as forças no meio do caminho. Mas se você não perder suas forças no meio do caminho, se você não desfalecer no meio do caminho, você vai colher o bem que você está plantando. Então, se você está plantando na carne, você vai colher corrupção, doença na sua carne. Então, se eu planto prostituição, se eu planto
qualquer coisa na minha carne que não agrade o Senhor, eu vou colher na minha carne. Então isso vai trazer para mim uma morte antecipada. Se não desfalecer, eu vou colher, mas se eu desfalecer, eu não colho. Versículo 10: então, enquanto temos a oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aos da família da fé. Está falando de Santa Ceia, irmão, corpo de Cristo. Você deve fazer o bem enquanto você tem tempo, para aqueles que são da família, teu irmão. Abram lá em 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas, com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então ele está falando aqui que o homem que não honra a mulher, que não respeita a mulher, as orações dele são impedidas. Então, se você não honra o corpo de Cristo, as suas orações também são impedidas, porque você é um corpo só com ela. É igual marido e mulher, é um só corpo. Então você é um corpo com o teu irmão. Então, se você não honra o teu irmão, as tuas orações estão sendo impedidas diante de Deus. Aí você está com raiva de alguém, você ora ao Senhor. Deus, eu oro ao Senhor para o Senhor vir e mudar aquele fulano de tal, mudar aquela fulana de tal. Para que você está orando? Sua oração não está nem sendo atendida por Deus, não está passando do teto. Deus quer que você se levante e vá resolver a situação. Você se levante e vá resolver o problema. Não é Deus que vai resolver o problema para você. É você que tem que ter a atitude de resolver o problema. Porque senão as nossas orações, irmãos, não passam do teto. Então, aqui a gente vê Paulo falando: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você não vê Paulo falando assim, que não é para comer. Você vê Paulo falando assim, ó, não coma. Ele fala isso? Não, ele fala: examina-se e coma. Só que o que a gente tem o costume de fazer? Não comer. Quando você não participa da ceia, irmão, você também está enfraquecendo. Você também está adoecendo. Você também está recebendo o juízo de Deus. É a mesma coisa de você participar indignamente. Irmãos, é a mesma coisa, você deixar de participar ou você participar indignamente. Então o que é o melhor fazer? Participar dignamente. Corrija o problema. O que Paulo está falando para nós aqui é isso: corrija. Não fique sem participar. Corrija, participe, examine-se. Hora nenhuma Paulo fala assim: ó, se você está em pecado, fica quietinho aí no seu canto. Ele não fala isso. Ele fala: examine-se e coma. Então, meu irmão, ele está falando para você se examinar, se corrigir e comer. Essa é a ordem da palavra de Deus para nós. Não, Senhor, eu te respeito tanto que eu nunca participei da Santa Ceia indignamente. É o mesmo juízo. Está recebendo o mesmo juízo. Se você não é digno de participar, então você também está recebendo o juízo de quem está participando indignamente. É um mandamento do Senhor participar da Santa Ceia. A Santa Ceia, irmãos, é um mandamento, assim como o batismo. O batismo é uma ordenança, a Santa Ceia é uma ordenança. É uma ordem de Jesus para nós. E as pessoas não entendem isso como ordem, entendem como algo voluntário. Participe se eu quiser, se não quiser, e não é. Vou terminar aqui, versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, para não irmos para o inferno. Então, quando a gente é disciplinado pelo Senhor, né, através do juízo dele, né, se eu plantar na carne, eu vou colher na carne, eu vou colher em fraqueza. E fraqueza, irmãos, quando a gente entende como fraqueza é enfermidade. Enfermidade é algo que enfraquece. Então você vai colher enfermidade, doença é aquilo que dói, aquilo que causa dor. Enfermidade é aquilo que enfraquece, doença é aquilo que causa dor. A Bíblia fala que Jesus ele ia por todas as partes, curando toda sorte de enfermidade e doença. Então não é uma coisa só, enfermidade e doença. São duas coisas. Certo? Versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ou seja, respeite um ao outro, honre um ao outro, participe um com o outro, olhe no olho um do outro, abrace um ao outro, ame um ao outro, perdoe-se um ao outro. Não vem aqui, porque eu vou para a igreja hoje porque é dia de ceia, eu tenho que ir lá ceiar e ir embora. Não é isso. Ceia é comunhão com os irmãos. Eu fico vendo pessoas que às vezes ficam sentadas no banco, irmão, na hora da ceia, e o pastor fala que a gente tem que sair
trocando o cálice de todo mundo, e a pessoa fica ali no banco dela, parece que não quer tocar com ninguém, não quer ter comunhão com ninguém, quer ficar isolada, quer ficar no canto dela. Não é isso. Saia trocando o seu cálice com todo mundo. Ande, abrace, sorria, dê paz do Senhor, fala que você ama o seu irmão. Amém? Isso é o sentido da Santa Ceia para nós hoje, é termos comunhão com o corpo de Cristo. Versículo 34. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Glória a Deus. Então, na próxima ceia, irmãos, nós vamos esperar uns pelos outros, nós vamos abraçar uns aos outros, nós vamos honrar uns aos outros, nós vamos amar uns aos outros, nós vamos perdoar uns aos outros. Aquele irmão que te deu o calote, você vai lá nele e pede perdão para ele. Ah, pastor, mas foi ele que me deu o calote. Mas vai lá e peça perdão para ele. Exatamente. Irmãos, a maior alegria do pastor é ver as ovelhas unidas, crescendo e saudáveis. Pastor nenhum gosta de ver ovelha doente. Pastor nenhum gosta de ver ovelha enferma. Pastor nenhum gosta de ver um membro morrer. Pastor nenhum gosta de fazer culto fúnebre. Ele gosta da alegria entre nós, da comunhão entre nós. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nessa noite por tua presença entre nós, por tua palavra, Deus, sendo liberada nas nossas vidas, trazendo, Pai, correção, trazendo disciplina a cada um de nós, Pai, para que não sejamos, Deus, condenados com o mundo, para que não possamos perder nossa salvação, para que não possamos viver uma vida de qualquer maneira, mas para que possamos viver uma vida santa, porque tu nos chamastes para a santidade e não para o pecado. Tua palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Pai, nós nessa noite temos buscado a santidade do Senhor, buscado viver uma vida íntegra e reta na tua presença. Deus, que a tua graça seja derramada, seja liberada sobre as nossas vidas nesta noite, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, semana que vem nós vamos falar sobre Ananias e Safira, que é um caso que tem intrigado muito, né, os pastores, teólogos. O que aconteceu naquela situação ali? Se a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, quem foi que matou Ananias e Safira então? Né? Então a gente vai estar falando sobre esse caso de Ananias e Safira semana que vem, para a gente ter um entendimento melhor a esse respeito. Porque, irmãos, Ananias e Safira, eles morreram porque mentiram para o Espírito Santo, que eles tinham vendido uma propriedade por um valor e não era. Você já pensou se hoje nós estivéssemos morrendo também por isso, por mentir dentro da igreja? Ananias e Safira, eles achavam que estavam mentindo para Pedro, mas estavam mentindo para o Espírito Santo. Quantas pessoas hoje não falam uma coisa para o pastor, ou até mesmo para outra pessoa dentro da igreja, uma mentira, e não morre? Não é verdade? O juiz não vem, não mata a pessoa. Se fosse assim, irmão, dentro da igreja não tinha quase ninguém. Se todo mundo estivesse morrendo hoje dentro das igrejas por causa do pecado
esse caso específico a respeito de Ananias e Safira. Confesso que nem eu sei o que eu vou falar.